Ok, e agora nós vamos entender o que é a capacitância. A capacitância definida por C é igual a carga dividido pela tensão. Pronto, é só isso, acabou o vídeo. Acabou o vídeo para aquelas pessoas que gostam de aprender as coisas mecanizadas, que aliás não é o intuito desse canal. O intuito desse canal não é ganhar inscritos ou apresentar o conteúdo de uma forma mecanizada, né? O conteúdo desse canal é realmente para aquelas pessoas que gostam de aprender mais a fundo a respeito da, da teoria das coisas, certo? Na verdade, esse canal aqui, ele tem, é, é, principalmente essa playlist, ela tem como objetivo fazer digamos assim, um videobook. Ou seja, eu sinceramente acho bastante ruim ter que estar lendo livro e tal. Então, esse aqui é o livro em videoaulas, certo? Então, eu acho bastante mais interessante, certo? E no livro as coisas são razoavelmente aprofundadas, certo? Então, como eu estava dizendo no vídeo passado, e se você ainda não viu, clica aí nesse link que você vai diretamente para ele. Eu tenho aqui um capacitor, certo? E ele é definido como placas paralelas, ou seja, as placas estão paralelas aqui. E o que é que a gente fez? Ou o que é que fizeram, né? Ligaram uma bateria nele, sendo que aqui é o meu polo positivo da bateria, eu vou ligar aqui, e aqui é o meu polo negativo. Observou-se que quando eu tenho uma tensão V, eu tenho gerado aqui uma carga Q, certo? Quando eu tenho uma tensão 2V, eu tenho gerado uma carga 2Q. Quando eu tenho a tensão 3V, 3Q e assim vai, ou seja, observou-se uma relação de linearidade entre a tensão e a carga. E essa relação de linearidade, ela depende do componente que é utilizado, né, para fazer o capacitor, como no caso do vídeo anterior, a garrafa de Leyden, se ela é feita de plástico, se ela é feita de vidro, e eu já vou dizer o porquê, certo? Então, resolveu denominar de capacitância, certo? A relação entre a carga dividido pela tensão, certo? Então perceba que a gente sabe que isso aqui é uma equação do primeiro grau, certo? E essa equação do primeiro grau, a minha capacitância, ela é o coeficiente angular dessa reta, né? Aí se você ainda desconhece sobre equações do primeiro grau, eu também sugiro que você faça uma revisão, certo? Então perceba que essa capacitância ela pode ser 1, 2, 3 e assim vai. Por exemplo, vamos supor que essa capacitância ela seja de 2, certo? E essa capacitância recebeu o nome, certo, de Faraday, certo? Então a gente vai dizer que um capacitor tem 30 farads, ou seria um capacitor bastante grande, né? Mas digamos capacitor 30 microfarads, né? Que geralmente os capacitores comerciais eles têm uma medida de farads bastante baixa, certo? Então vamos supor que esse aqui tem 2, eu vou colocar 2 farads, certo? Para ficar didático aqui. Então vamos supor que eu coloque uma tensão, certo? De 12 volts. Então eu tenho a minha capacitância que é 2, certo? A minha carga e aqui eu tenho a minha tensão, certo? E essa tensão é 12. Então eu vou ter 24, certo? 24 coulombs, que é a minha medida de carga, no caso. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando, assim como eu me perguntei também, por que é que essa capacitância ela não poderia ser, por exemplo, ao contrário, né? Capacitância é igual a V dividido por Q, simplesmente por conversão, né? Eu poderia até criar aqui agora um outro nome, certo? E chamar, por exemplo, de Y, sei lá, certo? E esse meu y dá um nome para ele e dizer que é v sobre q. Ou seja, esse meu y ele seria o inverso da minha capacitância, só que isso não existe, até onde eu conheça, certo? Então a capacitância nada mais é do que isso, certo? É a razão entre a carga dividido pela tensão, porque observou-se uma relação de linearidade. E todos vocês devem saber que os físicos e os matemáticos adoram, né? Eles adoram todas essas relações de linearidade,
porque isso é bastante interessante para que a gente possa resolver, né, determinados cálculos. Agora é claro que a gente vai entender a nossa capacitância também de outra forma, certo? Agora, para entender essa capacitância de outra forma, primeiro você precisa entender sobre a lei de Gauss, né? Nós temos também um vídeo sobre a lei de Gauss. Você pode estar clicando nesse link que você vai ser redirecionado para ele e depois você volta para cá para a gente dar continuidade. Caso você já saiba sobre a lei de Gauss, nós podemos também achar a capacitância através da lei de Gauss, certo? No entanto, eu vou falar sobre o que é um dielétrico. É bastante difícil entender certos conceitos, principalmente reatância capacitiva, capacitância, se a gente não tem um conhecimento prévio, certo? Então eu vou estar sendo bastante chato nesse aspecto, porque realmente você não vai compreender, certo? Se você não tiver esses aspectos aí prévios, né? Esses conhecimentos prévios. Então nós vamos entender que essas placas aqui, ela é formada, por exemplo, como eu já havia dito, de alumínio, certo? Só que entre uma placa e outra, perceba que nós temos um material, que esse material vai ser o nosso material dielétrico, certo? Eu posso, por exemplo, colocar aqui um pedaço de madeira, certo? Colocar um pedaço de madeira aqui, colocar ele de marrom assim dessa forma, e esse material aqui é chamado de material dielétrico, certo? O que é que acontece? Perceba que quando a gente gera cargas, nesse capacitor, vamos dizer que aqui ele ficou positivo, né? E aqui ele ficou negativo. O que acontece é que quando nós temos, certo? Cargas positivas e negativas de um lado, a gente acaba estabelecendo um campo elétrico, certo? A gente acaba estabelecendo um campo elétrico. E se você clicar nesse link, ele vai te direcionar para o nosso estudo de campo elétrico aqui em conceitos de física, certo? O que é que acontece? A gente sabe que o nosso campo elétrico ele é igual a uma constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pelo meu d ao quadrado, onde o d seria essa distância daqui para cá, certo? Nesse caso. Então eu tenho um próton aqui, por exemplo, certo? E vamos dizer que eu quero saber o meu campo elétrico aqui. Então, essa distância daqui para cá seria esse D, certo? A carga, perdão, eu só me esqueci de um detalhe. Na verdade, o meu campo elétrico, ele não tem essa carga 2. Quando eu coloco essa carga 2, eu transformo na força, assim como vocês acredito que já sabem, certo? Então, aqui eu tenho o meu campo elétrico. Esse campo elétrico, ele é um vetor, né? Onde tem sentido, direção e módulo, certo? Então, digamos que esse campo elétrico é um campo elétrico determinado por esse vetor aqui. Aqui seria o ponto, né? E aqui seria o meu vetor. Então, perceba que essa constante é chamada de constante dielétrica, certo? Perdão, chamada de constante eletrostática. E quando eu estou fazendo a minha experiência no vácuo, certo? Essa constante eletrostática, ela é 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Então veja bem, é claro que eu não coloquei aqui a dimensão dela, mas se você quiser achar a dimensão dela, é o campo vezes a distância ao quadrado dividido pela carga, certo? Mas eu não vou me dar o trabalho de fazer isso não. No entanto, quando eu estou trabalhando com outros materiais e eu meço o meu campo elétrico, vamos supor daqui para cá, né? Vamos supor que fosse o A, então o valor dessa constante é esse. Então, se eu tiver um material dielétrico, por exemplo, e esse material ele for madeira, então vamos supor que eu coloque um pedaço de madeira daqui para cá, certo? E acabe pintando ele aqui totalmente para dizer que aqui é um pedaço de madeira. O meu campo elétrico vai ser outro, porque a constante, certo? Eletrostática, que é esse K, vai ser outra. Então, na verdade, esse pedaço de madeira, né, nesse caso aqui, ou no outro caso do vídeo passado, o plástico, né, que ele utilizou naquele copo, ou se fosse de vidro ou de qualquer outro material, seria a nossa constante dielétrica. Isso vai influenciar diretamente no valor da nossa capacitância. Ou seja, a gente já sabe que a nossa capacitância ela é a carga dividido pela minha tensão,
certo? Então vamos através da lei de Gauss demonstrar como a gente pode estabelecer uma relação, certo? Que na verdade é essa aqui, ó. A minha capacitância, ela é igual à área, certo? Onde eu estou falando de um capacitor dessa forma aqui, onde eu tenho duas placas, certo? Vezes a minha permissividade, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, dividido pela minha distância, onde a minha distância é essa distância aqui, certo? Perceba o seguinte, que se eu afastar mais essas placas aqui, certo? Imagine que eu afaste mais essas placas aqui, a minha capacitância ela vai mudar, certo? Ou se eu encostar mais essas placas aqui, a minha capacitância ela vai aumentar. Perceba que quanto maior a distância, menor vai ser a minha capacitância, né? Através dessa fórmula aqui. E quanto menor a distância, maior vai ser a minha capacitância. Perceba também que a capacitância, como a gente está vendo aqui, é o produto da permissividade, que eu vou falar, eletrostática, vezes a área dividido pela minha distância. Então, se eu aumentar a minha área, a área dessas placas aqui, eu colocar uma placa grande, certo? Uma placa maior, a minha capacitância vai aumentar, certo? Ao passo que eu colocar um dielétrico, certo? Onde eu tenha a permissividade maior, a minha capacitância vai aumentar. Então é bastante interessante, né, a gente colocar um material dielétrico para que a nossa capacitância aumente, né? Caso a gente queira um capacitor com a grande capacitância, que com certeza na maioria dos casos é isso que se quer, né? Porque eu quero fazer algo com a área pequena e a minha distância pequena também. Então vamos lá, vamos utilizar a lei de Gauss para que a gente possa achar a nossa capacitância. Eu vou colocar aqui duas folhas, certo? E é claro que nós estamos falando da capacitância dessas duas placas aqui. Eu vou colocar aqui duas folhas dessa forma, certo? E agora o seguinte, aqui eu tenho um capacitor. Perceba que o material dielétrico, né, que está entre elas aqui, nesse caso é o A. Ou eu posso colocar qualquer outro tipo de material aqui, mas nesse caso aqui vai ser o A. Então como é que eu posso estar usando a lei de Gauss, para estar descobrindo a nossa capacitância? E veja o quanto Gauss ele é genial. Agora eu vou pegar essas duas placas, certo? Perdão, toda hora eu estou errando assim. Mas eu vou pegar essas duas placas e eu vou desenhar elas de outra forma. Eu vou desenhar elas assim, certo? Vou colocar mais distante para ficar interessante. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui agora uma gaussiana. Só que eu vou fazer uma gaussiana cúbica, certo? Então a minha gaussiana, eu vou colocar ela aqui dessa cor. Eu quero fazer a minha gaussiana assim, certo? Ou seja, eu vou envolver, né, apenas essa placa na minha gaussiana, certo? Se eu fosse colocar por outro ângulo, eu iria estar fazendo a minha gaussiana assim. É claro que isso aqui é apenas um esboço e eu não sou nenhum desenhista, então tudo bem. Então simplesmente eu fiz uma gaussiana cúbica que envolvesse, certo? Que envolvesse essa placa aqui. Por que que eu vou fazer isso? Digamos que aqui sejam as cargas positivas do meu capacitor, certo? A gente vai ver em um vídeo posterior, mas o campo elétrico dentro do capacitor ele é uniforme, né? Nesses capacitores aqui de placas paralelas, ele é uniforme. E eu vou gravar um vídeo posterior explicando por que esse campo é uniforme. E a gente vai entender com a ajuda, né, da ferramenta integral, né, o cálculo, o porquê que isso acontece. Mas por enquanto, vamos só considerar que esse campo seja uniforme. Então o que é que acontece na lei de Gauss, certo? A lei de Gauss, ela diz que o fluxo, certo, vai ser igual o produto do meu campo elétrico vezes a minha área vezes o cosseno do meu ângulo, certo? Sendo esse ângulo formado pela minha superfície e pelo campo que eu quero. É claro que eu não vou entrar aqui nos méritos de fazer integração e tudo mais, até porque essa área é constante e o meu campo é constante também. Então, quando eu integro, eu acabo tendo essa equação aqui. E ainda mais que isso,
Eu sei que o cosseno do meu ângulo, como eu tenho aqui a minha, o cosseno do meu ângulo é 90, certo? Do meu ângulo entre a minha superfície gaussiana e o meu campo é 90. Então, na verdade, o meu fluxo, ele nada mais é de que E vezes A. Eu já disse, né, que caso o aluno ele não conheça ainda sobre Gauss, né, essa lei de Gauss, ele volte e revise sobre a lei de Gauss e depois ele pode estar retornando para cá, certo? A gente sabe também que o nosso fluxo ele vai ser igual à nossa carga dividido pela nossa permeabilidade. Eu gostaria só de pedir perdão porque na verdade o nome disso aqui não é permeabilidade e sim permissividade, certo? Essa é a minha permissividade elétrica. E a gente sabe, né, da própria lei de Gauss que isso foi uma denominação, uma conjectura, que na verdade a minha permissividade, certo? Ela vai ser igual a 1 sobre 4 π vezes K. 4 vezes π vezes K, certo? Então, isso aqui foi definido como a minha permissividade. Perceba que a permissividade, ela se relaciona com a constante eletrostática. Então, é apenas questão de denominações. Então, veja como é simples, certo? Então, eu tenho que o meu campo elétrico vezes a minha área, certo? Onde essa área é a área dessa gaussiana, desse lado, né, da minha gaussiana, porque essa área é exatamente igual à área do da minha placa, né? A gente pode ver isso aqui claramente, eu acredito que dessa forma. Então, vamos dizer aqui que a gente trace uma gaussiana exatamente aqui, ó, certo? Eu posso estar fazendo um cubo aqui, certo? E perceba que a face desse cubo, né, que seria a área, ela é exatamente a área da minha folha de alumínio, certo? Então essas duas áreas são iguais. Então o meu campo elétrico, que é uma constante, como eu já vou falar no outro vídeo, ele vai ser igual, certo? A minha carga, lembrando que essa carga é a carga que está dentro da minha folha, né? Aqui eu considero a minha carga apenas a carga positiva, certo? Dividido pela minha permissividade, e nesse caso a minha permissividade no vácuo, poderia ser em qualquer tipo de material. No entanto, a gente sabe que a nossa capacitância, certo? Ela é nada mais do que a nossa carga dividido pela nossa DDP, ou a nossa tensão, certo? Então eu posso simplesmente dizer que a minha carga ela é igual à minha capacitância, né, o produto da minha capacitância e a minha DDP. Logo eu posso substituir isso aqui assim dessa forma, e aí nós vamos ter que o nosso campo vezes a nossa área vai ser a nossa capacitância vezes a nossa DBP dividido pela minha permissividade, nesse caso, como eu já disse, no vácuo, certo? A gente sabe também, e isso também está nos meus vídeos de conceitos de eletricidade, certo? Que a nossa DDP, certo? Ela é igual a E vezes D, né? A nossa DDP é igual a E vezes a distância. Então, se eu tenho, por exemplo, um campo aqui, certo? E vamos dizer que essa distância, eu esteja considerando essa distância daqui para cá, certo? A DDP daqui para cá vai ser a distância vezes o meu campo elétrico, certo? E esse campo elétrico é constante, então essa é a fórmula aqui para quando eu tenho um campo elétrico constante, certo? Então, já que o meu campo elétrico é constante, eu vou simplesmente substituir essa fórmula aqui, certo? Então, eu posso tirar esse U e colocar o meu D, certo? Então, o que é que acontece? Lembrando que D, nesse caso, obviamente, é essa distância daqui para cá, certo? Então, é óbvio que eu poderia pegar essa gaussiana, certo? E fazer ela até aqui, mais ou menos, certo? De forma que se aproxime, né? Mas que não envolva essa placa aqui, porque eu quero que a minha distância, obviamente, seja a distância de uma placa a outra, certo?
envolvesse a gaussiana até aqui, mais ou menos, eu poderia fazer isso, né? Então, essa distância D. Pois bem, o meu campo elétrico eu posso cortar com o meu campo elétrico. Logo, eu tenho que a minha capacitância, ela nada mais é do que a área, certo? A permissividade eu passo multiplicando, dividido por D, né? Que é a minha distância. Então, essa na verdade é a nossa fórmula através a, de Gauss, né? Da nossa capacitância. Isso não tem no livro, mas eu resolvi acrescentar, certo? Até porque o intuito desse canal, como eu já falei, não é simplesmente dar as coisas mecanizadas. Eu gosto de estar sempre de frisando isso. Eu não quero. Eu sei que se eu simplesmente mecanizasse as coisas, eu iria ter mais inscritos, mas esse não é o meu objetivo. Se eu quisesse ter inscritos, muitos inscritos, eu simplesmente faria vídeos sobre palhaçada ou algum outro tipo de coisa, certo? Mas o objetivo desse vídeo é que ajude alguém, assim como eu, certo? Que tenho uma grande sede de conhecer as coisas não superficialmente, né? Então, se alguém estiver assistindo, para mim, o meu objetivo já está feito, né? Então é isso. Até o próximo vídeo, onde a gente vai agora utilizar a forma de derivada uh, e tentar fazer algumas relações com essa forma.